Oi amigo, oi amiga da URCA, estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso conjunto de aulas relacionados à disciplina de Direito Administrativo 2. Conforme todos sabem, desde o vídeo anterior nós começamos a tratar do assunto relacionado aos bens públicos, tanto que aqui está na tela um conceito que diz respeito aos bens públicos, e o primeiro vídeo, este é o segundo, onde nós tratamos desse assunto. Nós essencialmente trouxemos aquelas noções primeiras, mais importantes, relacionadas aos bens públicos. Bens públicos são a propriedade quando titularizada pelo poder público, pelo Estado. Então, a primeira questão que nós colocamos, que nós trouxemos para o debate, diz respeito a qual é a natureza dos bens públicos. São uma propriedade privada? São uma espécie autônoma de instituto jurídico? Demos nossa posição, mas essencialmente, e aí se você não está lembrando do que foi que nós falamos, na nossa compreensão, que não é uma compreensão majoritária, fica claro que os bens públicos se tratam de um instituto jurídico distinto, diferente da propriedade privada, no que pese importantes administrativistas tratarem deste assunto, dos bens públicos, como uma espécie do gênero propriedade. Uma espécie que, mesmo assim, mesmo para quem entende assim, vai concluir, e é imperiosa essa conclusão, no sentido de que os bens públicos eles possuem um tratamento jurídico específico, notadamente porque eles estão submetidos ao regime de direito público, ao nosso conhecido regime jurídico administrativo. Então, maiores dúvidas, maior aprofundamento nessa questão, nós remetemos o amigo ou amiga para o que já dissemos na videoaula anterior, na primeira videoaula dedicada aos bens públicos. E nós paramos exatamente nesse vídeo que está posto aqui, no conceito de bens públicos. Dissemos, os bens públicos são definidos pelo Código Civil, e o critério utilizado pelo Código Civil é o critério da personalidade jurídica. Todas aquelas pessoas jurídicas que possuam natureza de direito público serão titulares de bens públicos. Trouxemos o problema das pessoas de direito privado que prestam serviços públicos. Então, é muito interessante e importante, inclusive para quem faz concurso, vai se submeter a concurso, se aprofundar um pouco nessa questão, no tratamento jurídico diferenciado que o regime jurídico dá, o regime jurídico administrativo, aos bens que pertençam às pessoas de direito privado quando elas prestam bens públicos, certo? E sobre isso fica o que já falamos na aula anterior. Para agora, para não perdermos muito tempo mais nesse assunto, naturalmente, na medida que tenham dúvidas, nós vamos respondê-las, mas para agora queremos tratar da classificação dos bens públicos. Em geral, os doutrinadores eles vão se deter em 3 classificações distintas dos bens públicos, conforme nós podemos ver: quanto à titularidade, é um critério; quanto à destinação, ou quanto à disponibilidade. A mais utilizada, porque é a classificação do Código Civil, é essa, quanto à destinação. Contudo, as outras também têm relevância e portanto, merecem e precisam ser estudadas. Agora, para este momento, nós vamos simplesmente trazer um apanhado geral a respeito das principais noções referentes a estas respectivas classificações. Nas próximas videoaulas, especificamente na videoaula 3, nós vamos trazer os bens públicos em espécie. E
para apresentarmos os bens públicos em espécie, nós vamos precisar conhecer a sua titularidade. Bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas de direito público. Contudo, na medida em que nós vivemos, o Estado brasileiro é um Estado federado, é importante se distinguir que bens pertencem a cada um dos respectivos entes. Portanto, quais são os bens da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É exatamente disso que trata esta primeira classificação. Essencialmente, e eu repito, nós vamos voltar a nos aprofundar nesse assunto, mas essencialmente essa resposta vai estar dada na própria Constituição. Mas para agora, nós vamos saber que existem bens que pertencem à União, bens públicos. A União, o ente federado União e todos os entes da administração indireta da União que possuam natureza de direito público. A mesma ideia com relação aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, não somente aquele ente da administração direta, que é dividido em União, estados, Distrito Federal e municípios, mas também aqueles da administração indireta que a cada qual pertença, que possuam, desde que possuam natureza de direito público, conforme nós já tivemos a oportunidade de esclarecer na aula anterior. Quanto à destinação, como eu disse, é a classificação mais utilizada, mais decantada e mais debatida, e também, não à toa, tem sua grande importância. De todas as classificações, não tenho a menor dúvida que é a mais antiga. Essa classificação dos bens públicos, não só porque consta do Código Civil, mas na verdade porque ela remonta à própria antiguidade romana. Então, essa classificação tem uma relação histórica direta com a forma com que os romanos classificavam os bens. Dentre os bens existiam as coisas fora do comércio, que eles chamavam res extra patrimonium. Dentre as coisas fora do comércio, os bens do Estado. E também alguns bens que eram de propriedade coletiva, que nenhum deles, entretanto, poderia ser objeto de alienação. Os palácios, o Fórum Romano, aqueles prédios públicos que eram utilizados por serviços públicos em geral, eram bens fora do comércio. Hoje é o que nós conhecemos, o Código Civil conhece como bens de uso especial. Há bens de utilização comunitária que não pertenciam a ninguém, como por exemplo as vias, as estradas romanas. Elas se qualificavam, porque eram de acesso a todos indistintamente, elas se classificavam como referentemente ao que hoje o direito civil chama de bens de uso comum. Então, é a destinação dos bens que vai ser o critério adotado pelo Código Civil. Dito isso, estabelecida essa origem histórica dessa classificação, é importante que nós tragamos algumas palavras a mais para nos aprofundarmos a respeito do conceito de cada um desses bens relacionados à sua destinação. Então, bens de uso comum são aqueles que para cuja fruição não se exige, o regime jurídico não exige nenhuma titularidade. Qualquer pessoa pode usufruir desses bens. Bens de uso especial são aqueles bens que são destinados às atividades públicas em geral, normalmente aos serviços públicos. Bens dominicais são bens que não possuem nenhuma destinação nem outra. Os bens de uso especial, eles só podem ser fruídos por específicas pessoas, quem for o tomador daquele específico serviço. Bens dominicais, são bens que não se enquadram em nenhuma condição nem em outra condição.
Tanto é por exclusão que nós conseguimos chegar ao conceito de bens dominicais. Logo, bens dominicais são aqueles que nem são de uso comum, nem são de uso especial. Na doutrina se diz que os bens dominicais são aqueles cujo regime jurídico ele é mais próximo do regime de direito privado. Mais adiante, nós vamos ver num quadro específico que, dentre as características dos bens públicos, uma delas é a sua inalienabilidade, o que quer dizer que os bens públicos não podem ser alienados. Contudo, existem exceções. Onde está a exceção? O bem dominical, em hipóteses específicas reconhecidas na lei, estes poderão ser alienados. Então, a alienabilidade relativa dos bens públicos, ele diz respeito aos bens, em geral, dominicais. Ora, a possibilidade de alienação, a disponibilidade ou indisponibilidade dos bens públicos, exatamente é o terceiro critério desta classificação, a terceira ordem desta classificação. Assim, também nós vamos encontrar nos trabalhos doutrinários entendimentos que vão dizer que os bens públicos são indisponíveis ou disponíveis. Há bens indisponíveis, há bens disponíveis. A regra, e eu já antecipei, porque uma das características dos bens públicos é ser inalienável. Quais são as características da propriedade privada? É o direito de usar, o direito de gozar e o direito de dispor. Os bens públicos, reversamente, não admite a disponibilidade. É uma disponibilidade bem restrita, bem limitada. Então, a regra no âmbito do regime jurídico administrativo é que os bens públicos sejam indisponíveis. Contudo, excepcionalmente, poderão ser disponibilizados, poderão ser, portanto, objeto de tradição, de compra e venda, doação, enfim, de qualquer contrato ou negócio jurídico, genericamente falando, que admita a mutação da propriedade. Você lembra que eu disse? Que desde o antigo direito romano, o que hoje nós conhecemos como bens públicos estão fora, são res extra patrimônio, são coisas fora do comércio. Portanto, querendo trazer a perspectiva de que estes bens não poderão ser alienados, essa característica sobrevive até os dias de hoje, contudo, com exceções. Assim, nessa terceira característica, nós vamos ter que os bens públicos podem ser indisponíveis por sua própria natureza. As águas do mar, por exemplo, o ar, são bens públicos indisponíveis por sua própria natureza. Entretanto, uma série de outros bens públicos eles serão indisponíveis por uma ficção jurídica, porque o direito assim o determina. O paço municipal, o prédio onde funciona a sede de um ente público, o prédio onde funciona um específico serviço público, estes bens são indisponíveis, são inalienáveis. Contudo, são inalienáveis porquanto o direito assim o determina, porque em princípio eles podem sim ser objeto de alienação. Não é impossível que o paço municipal, o prédio onde funciona um específico serviço público, ele possa vir a ser alienado. Quem proíbe essa alienação? Porque ele tem valor econômico. Quem proíbe essa alienação? O direito. Então, ele é indisponível por disposição legal. É aqui onde entra esse segundo item da classificação. Os bens patrimoniais indisponíveis. E, por fim, haverão alguns bens públicos que, atendidas às condições estabelecidas na lei, eles poderão ser disponíveis. Os bens patrimoniais disponíveis. Como é que a administração pública, compreendido que alguns bens podem ser disponíveis, é uma exceção, mas como é que a administração pública, nos casos regulados pela lei, ela pode
alienar um bem público? Nesse sentido, cabe observar aquilo que dispõe o artigo 17 da Lei de Licitações e Contratos. A Lei de Licitações e Contratos, ela vai dizer: os bens públicos são inalienáveis. Contudo, artigo 17, quando for possível a alienação, essa alienação deve ser feita por licitação. A modalidade dessa licitação é, em regra, a concorrência para os bens imóveis, o leilão para os bens móveis. Há exceções onde essa licitação não poderá ser feita. É o que os doutrinadores chamam de licitação dispensada. As hipóteses da licitação dispensada nós vamos ter exatamente no artigo 17, e todas elas vão dizer respeito à alienação de bens públicos. Nós vamos ver que os únicos bens públicos que podem ser alienados são os bens dominicais. Nem os bens de uso comum, nem os bens de uso especial poderão jamais, atenção para a expressão, não poderão jamais vir a ser alienados. Perfeito? Bens de uso comum, repetir porque essa regra é importante. Bens de uso comum e bens de uso especial não poderão ser alienados. Só os bens dominicais podem ser alienados. O que não é o mesmo que dizer, essa equação pode ser dita de outra forma, que os bens de uso comum e bens de uso especial, eles podem se transformar eventualmente em um bem dominical, mas só quando se tornarem bens dominicais é que eles poderão vir a ser alienados. Então, para compreendermos melhor essa classificação com relação à disponibilidade dos bens públicos, é preciso que nós nos aprofundemos um pouco mais sobre a sua disponibilidade. Uma classificação nos ajuda a compreender melhor a outra. Eu vou saber quando um bem é inalienável totalmente, ou quando ele poderá vir excepcionalmente a ser alienado, quando eu estudar, compreender a junção, a união dessas duas classificações. Então, falando no que diz respeito àquilo a que se reporta o artigo 99 do Código Civil, que é transcrito, nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundar mais nessa classificação. Veja, o artigo 99 vai exatamente especificar quais são os bens de uso comum, quais são os bens de uso dominical, e quais são os bens de uso especial. Na ordem, os bens de uso comum, bens de uso especial e os bens dominicais. Os bens de uso comum estão definidos aqui, no inciso 1. São bens públicos, diz o Código Civil, os de uso comum do povo, tais como os rios, mares, estradas, ruas e praças. Qual a característica comum de todos esses bens para serem bens de uso comum? É que para a sua respectiva fruição não se exige nenhuma condição do cidadão, do sujeito. O que é preciso? Que condição jurídica a lei, o regime jurídico impõe para alguém atravessar um rio, se banhar nas águas de um rio navegável, portanto um rio público? Para alguém se banhar no mar? Para alguém trafegar nas estradas, ruas e praças? Nenhuma condição especial. Se adentra ao recinto de uma praça, se senta nos bancos de uma praça, sem que para tanto seja necessário nenhuma ordem, nenhuma licença do poder público. Então, essa é a característica comum dos bens de uso comum. Nem todos os bens de uso comum são aqueles inalienáveis por sua própria natureza, mas boa parte deles sim. Os rios, é possível alienar um rio é inalienável por sua própria natureza. Os mares, é possível alienar os mares em geral, eles são inalienáveis por sua própria natureza.
certo? As estradas, ruas e praças, eles não são inalienáveis por sua própria natureza, mas são inalienáveis por uma condição jurídica. Todos os bens de uso comum são inalienáveis, certo? Mas o que vai distinguir do bem de uso especial, atenção, não é a sua inalienabilidade, mas é o fato de que para a sua fruição a lei não exige nenhuma condição, nenhum requisito especial. Vou entender melhor quando eu trouxer a noção dos bens de uso especial. Então, diz o inciso 2 do artigo 99 do Código Civil. Os bens de uso comum, de uso especial, os bens são bens de uso especial, tá certo? Tais como os edifícios, terrenos destinados a serviço, estabelecimentos da administração federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive de suas autarquias. Os edifícios públicos ou os terrenos públicos, todo e qualquer edifício público, todo e qualquer terreno público é um bem de uso especial? Não, apenas os destinados aos serviços públicos ou ao estabelecimento das administrações. Os passos, os palácios, onde funcionam a hierarquia da administração respectiva, federal, estadual, municipal. O Palácio do Planalto é um bem de uso especial, destinado, ao estabelecimento da administração federal. E assim, toda a esplanada dos ministérios, por exemplo, o mesmo se replica nos estados, nos municípios, no Distrito Federal. Os bens destinados aos serviços, o prédio onde funciona uma escola pública, o prédio onde funciona um posto de saúde, são os edifícios destinados aos serviços públicos. Atenção, é preciso que essa edificação, esse bem público, ele esteja destinado a um serviço público. Qual é a diferença entre os bens de uso especial e bens de uso comum? Nós vamos compreendê-la na perspectiva em que analisarmos a sua fruição. Para fruir desses bens, o regime jurídico, o direito administrativo, exige uma condição jurídica especial. Para que alguém possa adentrar um edifício onde funciona uma escola pública, é preciso que ele tenha algum vínculo com aquela escola, seja um aluno, seja um professor, notadamente seja o tomador do serviço. Para que alguém possa adentrar a um prédio onde funciona um hospital, um posto de saúde, é preciso que ele se destine a tomar esse respectivo serviço. Não são prédios acessíveis indistintamente a todos em qualquer condição, como acontece com os bens de uso comum. Eis a grande diferença. É a perspectiva, portanto, da fruição. Contudo, o bem de uso especial, ele também é inalienável, certo? Então, por exclusão, conforme eu já disse, eu vou ter os bens dominicais. Bens dominicais é fácil. Desde quando eu compreenda o que significa um bem de uso comum e um bem de uso especial, fica muito fácil de se compreender o que é um bem dominical. Porque todo bem público, portanto, todo bem que pertença a uma pessoa de direito público, todo bem que pertença a uma pessoa de direito público será um bem público. Se este bem que pertence a uma pessoa de direito público, ele não é destinado ao uso de todos, ao uso comum, nem é destinado ao uso especial, consequente e necessariamente ele será um bem dominical. Por isso, é por exclusão que eu distingo, que eu compreendo, que eu descubro quais são os bens dominicais. Daí diz o inciso 3º, são bens públicos os dominicais que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades.
Quando a lei diz que eles são objeto de direito pessoal ou real, o Código Civil está querendo dizer que eles se submetem ao regime de direito privado, ao regime de direito comum, parcialmente derogado pelo regime jurídico administrativo. Naquelas hipóteses em que a administração pública ela vai poder usar o regime de direito privado, com ressalvas. Por isso que se diz parcialmente derogado pelo regime de direito público. Por isso mesmo é que os doutrinadores vão dizer, e aí está explicada a minha afirmação de há pouco, que os bens dominicais são aqueles bens que mais se parecem com a propriedade privada, por conta dessa perspectiva, porque eles são objetos de direito real, eles podem vir a ser objeto de direito pessoal. E eles vão ser relativamente alienáveis. Quais são os bens alienáveis naquela nossa classificação? Só os bens dominicais. Somente os bens dominicais podem ser alienados, e eles somente podem ser alienados por conta dessa deferência do regime jurídico. Ainda assim, os bens públicos estão submetidos ao regime jurídico administrativo, com essas ressalvas admitidas, ou essas brechas, essas áreas, onde se admite a utilização do regime de direito privado, dentre o que queremos destacar nesse instante a possibilidade de alienação, mas uma alienação condicionada a genericamente o interesse público, especificamente ao critério da lei, notadamente do artigo 17 da Lei de Licitações. Por exemplo, se o bem é imóvel, é preciso ter uma autorização legislativa, uma lei própria que autorize. É preciso que haja uma licitação numa modalidade específica, que em geral é a concorrência. Pode ser outra, pode ser o leilão, excepcionalmente. E aqui, então, está dito, antes de a gente passar para o parágrafo único, que essa classificação aqui, ela se comunga com a classificação com relação à alienabilidade. Os bens inalienáveis por sua própria natureza, aquela primeira classificação, são os bens de uso comum, boa parte dos bens de uso comum. Os bens patrimoniais inalienáveis podem ser os bens de uso comum, mas também podem ser os bens de uso especial. E os bens alienáveis, relativamente, na forma da lei, os bens dominicais, certo? Então, aqui eu faço a confluência entre a classificação, nós vimos aqui há pouco, né? Entre a classificação que trata da destinação e a classificação que trata da disponibilidade. De novo, os bens indisponíveis por sua natureza são os bens de uso comum. Os bens patrimoniais indisponíveis podem ser alguns bens de uso comum. Atenção, nem todo bem de uso comum é inalienável por sua própria natureza. Mas, em geral, são os bens de uso especial. A maioria dos exemplos nós vamos encontrar com relação aos bens de uso especial. E os bens disponíveis são os bens dominicais, certo? Aqui, naquela numeração 1, o 2 e o 3. E aqui, nesse quadro, né, o 1, o 2 e o 3, essa confluência. Agora é preciso trazer algumas palavras a respeito de como é que se faz para interpretar, foi exatamente o final da aula, da videoaula 1. Como é que se faz para interpretar o parágrafo 1 do artigo 99? É uma interpretação complexa. E nós trouxemos já como é que nós entendemos. Exatamente quando discutimos
qual é o regime jurídico ao qual deve ser submetido o patrimônio das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Nossa compreensão é que esse parágrafo único se aplicam a elas. Mas vejam, não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. A dificuldade está exatamente em nós compreendermos que pessoa é essa de direito público a que a lei tenha dado estrutura de direito privado. Porque, relembrando, nos entes da administração pública indireta, eu tenho as autarquias, são pessoas de direito público. Eu tenho as fundações, que podem ser pessoas de direito público ou podem ser pessoas de direito privado. As fundações, que têm a natureza de direito privado, não são pessoas de direito público, elas são pessoas de direito privado, atenção, elas não se enquadram aqui. As empresas estatais, a mesma ideia, as empresas estatais são pessoas de direito privado, elas não são pessoas de direito público a quem a lei tenha dado estrutura de direito privado. Não existem essas pessoas de direito público a quem a lei tenha dado estrutura de direito privado. Aí a incongruência da letra da lei. Interpretação literal, gramatical aqui, ela não nos conduz a bom termo. Daí porque a melhor interpretação, e aí há grandes doutrinadores que entendem desta maneira, por exemplo, o Zé dos Santos Carvalho Filho, né, que vão dizer que a quem o parágrafo único do artigo 99 do Código Civil está fazendo referência ou são as pessoas de direito privado. Toda e qualquer pessoa de direito privado que preste serviço público. Por exemplo, as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Mas as empresas estatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas todas prestam serviço público? Não. A grande maioria delas vai prestar atividade de intervenção, não de serviço público. As empresas estatais que praticam atividade de intervenção não estão submetidas a isso. Elas têm propriedade privada propriamente. Portanto, os bens delas são alienáveis e ponto. As empresas estatais, fazendo outra pergunta, excepcionalmente podem prestar serviços públicos, não é verdade? Sim. Estas empresas estatais, quando estiverem prestando serviço público, elas vão ter direito a um regime jurídico especial, a uma tutela especial com relação ao seu patrimônio, pelo menos com relação ao patrimônio que esteja destinado ao serviço público. E é absolutamente razoável, atende ao interesse público, atende ao conjunto de princípios que formam a estrutura da administração pública, essa compreensão. A necessidade dessa tutela específica. Imagine se fosse possível penhorar os postes, os canos da empresa distribuidora de água, a CAGES, por exemplo. Isso comprometeria a continuidade do serviço público. Por isso, a necessidade de uma tutela específica para esse patrimônio. Estendendo essa ideia, eu também posso adequá-la às pessoas de direito privado, que não estão nessa classificação da administração pública indireta, que ainda assim prestam serviços públicos. Os serviços delegados por contrato, as concessões, permissões, autorizações. Também aí há uma relevância, há a necessidade imperiosa de se proibir, né, a solução, de se precaver, de prevenir a solução de continuidade desses serviços. Precaver contra a sua paralisação, portanto. De sorte que também há fundamento no conjunto de princípios que
regem, que fundamentam o regime jurídico administrativo, no sentido de que o seu patrimônio, pelo menos o patrimônio destinado à prestação dos respectivos serviços, são igualmente inalienáveis. A ideia, o posteamento, os postes da empresa distribuidora de energia elétrica, que não é uma empresa estatal, atenção, uma empresa privada no sentido mais próprio dessa expressão. Então daí a compreensão que me parece ser a melhor. Esse assunto é controvertido, mas me parece ser a melhor compreensão a respeito da interpretação desse parágrafo único. Mas cabe, né, obviamente, uma série de ponderações, de aprofundamento e um debate, importante debate sobre este assunto respectivo. Mas está aí a questão. Para fechar essa compreensão, então, na próxima videoaula eu vou falar um pouquinho da inalienabilidade, da imprescritibilidade, da não oneração, mas agora, o que é isso aqui? São as características dos bens públicos, é que o tempo está avançado. Mas agora eu vou mudar um pouquinho a ordem para falar da afetação e da desafetação, que é a complementação dessa compreensão. Veja, eu disse que os bens dominicais são alienáveis, podem vir a ser alienáveis, são alienáveis, portanto, os bens dominicais são bens patrimoniais disponíveis, portanto, é para eles que é dirigida a regra do artigo 17, é para eles que se permite excepcionalmente a sua alienação. Em relação a eles, que excepcionalmente se permite a sua alienação. Eu disse, repito, os bens de uso comum, os bens de uso especial, os bens de uso comum e os bens de uso especial são sempre inalienáveis. Às vezes são inalienáveis, indisponíveis por sua própria natureza. Estes, em nenhuma hipótese, poderão ser alienados. Mas às vezes eles são inalienáveis, indisponíveis por uma ficção jurídica, porque o direito assim determina. Estes eventualmente poderão ser alienados, mas nunca um bem de uso comum ou um bem de uso especial poderá ser alienado. Como compatibilizar estas duas afirmações? Exatamente através da compreensão do que nós chamamos de afetação e desafetação. A ideia é simples. Afetar significa atribuir. Desafetar significa tirar essa atribuição. Dá um exemplo que me parece fica mais fácil compreender. Vamos supor que uma pessoa privada, um proprietário daquele que é tutelado pelo artigo 5º caput da Constituição Federal, ele possua uma área de terra e, por liberalidade dele, ele resolve lotear essa área de terra. Para lotear essa área de terra, ele vai ter que se adequar a uma série de condições estabelecidas na legislação. Não são condições arbitrárias, são condições estabelecidas na respectiva lei. Poder de polícia, limitação ao direito de propriedade. A lei diz que para que esse proprietário possa transformar esse terreno em um loteamento, dividi-lo em quadras e lotes, certo? Vamos dizer que aqui estejam as ruas do loteamento. Esses tracinhos são as ruas do loteamento e, portanto, nos espaços em branco aqui, nós vamos ter as quadras e lotes, cada quadra dividida em lotes. A lei que regulamenta essa atividade diz: para que haja o loteamento, o desmembramento dessa terra, é necessário que pelo menos, além de uma série de outras condições de infraestrutura, etc., é necessário que pelo menos 30% da área
seja doada ao poder público. E vamos supor que esta área, esses 30%, correspondam a esta quadra que eu estou assinalando. Portanto, o poder público, no caso o município, autorizou o loteamento na forma que ele requereu. E digo mais, se nos atos administrativos, é um estudo relacionado a ato administrativo, aqui é um ato vinculado. Se a parte apresenta todos os requisitos, toda a documentação exigida na lei para o respectivo ato que ele está pretendendo, se é um ato negocial, essa autorização para lotear, essa licença para lotear, o poder público, uma vez que toda a documentação, todos os requisitos e exigências legais estejam presentes, o poder público é obrigado a conceder. Ponto. Não tem conversa. Então é um ato vinculado, não é um ato discricionário. Mas é só um parêntese. Feito, autorizado o loteamento, o poder público ganhou por doação essa área aqui. Nós estamos estudando bens públicos, então a pergunta é relacionada aos bens públicos. Qual é a natureza desses bens com relação à destinação? Qual é a destinação desses bens? É um bem de uso comum? É um bem de uso especial? É um bem de uso dominical? Quanto à destinação, ele é um bem dominical. Quanto à alienabilidade ou inalienabilidade, ele é um bem patrimonial inalienável, relativamente. Portanto, ele pode vir a ser alienado. Certo? Quanto à inalienabilidade, a possibilidade de alienação, ele é um bem patrimonial alienável. Aqui, tá bom? Estava pensando numa coisa e falei outra coisa. Então, com relação à destinação, ele é um bem dominical. Com relação à alienabilidade, é um bem patrimonial alienável. Então, vamos voltar para cá e perguntar: onde é que eu vou classificar esse bem? Esse terreno, que é uma quadra. Esse terreno é destinado ao uso comum de todos? Não. As pessoas não podem entrar e sair desse terreno, apesar de ser um bem público. Ele é destinado a algum serviço público especial? Não, ele não é um bem de uso especial, portanto. Por conclusão, por ilação, ele tem que ser um bem dominical. Então, esse terreno é isso aqui. Quanto à disponibilidade, se é um bem dominical, está aqui. Ele é um bem patrimonial disponível, portanto, eventualmente, ele pode vir a ser alienado. Então, é isso que eu estava querendo falar. Um bem patrimonial disponível. Essa é a natureza desse bem, porque é um terreno que está à disposição do poder público. É aquilo de que fala o inciso 3º do artigo 99 do Código Civil, nós já vimos. O poder público, com o tempo, é feito loteamento, são vendidos os lotes, todos os lotes são ocupados e está aqui um terreno no meio do loteamento. O poder público, ele quer dar alguma destinação para esse bem. Então, o prefeito municipal, ele inclui no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, respectivamente, ele vai incluir, uma dotação orçamentária, a previsão e depois a dotação específica, para que nesta praça se construa, para que neste terreno se construa uma praça. Então aí houve a licitação, a dotação orçamentária, adjudicou-se a obra, iniciou-se a obra, concluiu-se a obra, entregou-se a obra. Aqui, o que era um terreno livre, hoje é uma praça. A praça não é mais a mesma coisa. A praça agora é ainda um bem dominical ou ela mudou de natureza? Ora, artigo 99. Os bens de uso comum, tais como as praças, a própria lei exemplifica. A praça agora é um bem de uso comum.
Como assim? Houve uma alteração. Esse processo jurídico de alteração é o que se chama de afetação. Quando o poder público construiu a praça e efetivamente começou a se utilizar a praça enquanto um bem acessível indistintamente a toda a comunidade que agora forma este bairro, que já foi um simples projeto de loteamento, vai ter acesso a essa praça. E no momento em que houve esse acesso, houve também a afetação. Portanto, afetar é destinar. É a destinação de um bem público a determinada utilização, de uso comum, de uso especial. Os bens dominicais não são afetados, não precisam ser afetados. E a desafetação é a ideia exatamente inversa, quando esse bem perde essa característica. Com o tempo, a praça ficou deteriorada e o poder público resolveu, ao invés de reformá-la, porque havia uma necessidade específica, demoliu a praça e construiu uma escola. Ora, como assim? No momento em que foi destruída a praça, houve a desafetação. Ela não é mais destinada a um bem de uso comum. Depois, quando foi construída e começou a funcionar a escola, ela agora é um bem de uso especial, lá no inciso 2 do artigo 99, conforme nós vimos há pouco. Então, no exemplo, o bem dominical, o terreno baldio é um bem dominical. Quando ele foi transformado na praça, houve a afetação. Quando a praça foi destruída, houve a desafetação. Enquanto estavam durando as reformas, a praça não tinha utilização, estava desafetado. E em seguida, quando foi inaugurada a escola e começou a funcionar, houve novamente a afetação. Quando o bem era dominical, nos momentos em que ele era dominical, não estava afetado ao serviço, ele era alienável. Quando, nos outros momentos, ele estava destinado a um bem de uso comum, a um bem de uso especial, ele era inalienável, por conta exatamente da natureza, é um bem patrimonial inalienável, por conta exatamente da natureza do respectivo bem. Então, é isso. O que significa afetação e desafetação. Há uma discussão doutrinária a respeito de qual é o processo, o meio adequado para afetar e desafetar. É preciso um ato administrativo? É preciso uma lei? Ou um simples fato? O prefeito inaugura a praça, por exemplo. É suficiente para isso? Então, para nosso estudo, fica registrada esta pergunta: quais são os meios necessários para que haja afetação e desafetação dos bens públicos? Exatamente esta questão que está aqui posta. Então, por enquanto, nós ficamos com isso. Já são 48 minutos de gravação. Já está cansativo para vocês estudarem, vocês ouvirem, assistirem, e fica aqui o desejo de que todos estejam bem, não desistam. Estamos bem próximo de retomar as nossas atividades, e aqueles alunos que estiverem fazendo regularmente, respondendo as perguntas, fazendo as atividades que nós estamos propondo, obviamente, quando retomarmos a regularidade das atividades, vão ser premiados por isso, sem dúvidas. Quem não está podendo assistir, quem não está podendo participar, ou mesmo quem não está querendo simplesmente, não haverá prejuízo, mas haverá sim prêmio para quem está participando. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, e espero que vocês estejam com saúde, e brevemente, se Deus quiser, nos encontraremos. Até a próxima, até a próxima semana, com mais um vídeo, a terceira parte desse vídeo. Abraço.